Esse menino chamava-se Francisco Gomes de Amorim e tinha nascido em 13 de agosto de 1827 na aldeia de Avelumar, como ele sempre chamou Avelumar, e eu ouvi muitas vezes a gente idosa desta terra dizer também Avelumar a par de Abremar. A resposta regarra dizendo ao candidato a poeta que tinha ficado sensibilizado com a sua história, mas que só o poderia ajudar se o tivesse próximo. Talvez uns 60% é temática brasileira. São peças de teatro e uma delas que trata exatamente da imigração. Ele retrata, nós ao lermos aquela peça, sentimos que ele está a imaginar-se no terreiro de Avelumar. Temos que agradecer o contributo do seu professor e, entretanto, sei que o Sr. Alberto Eiras, também como já a minha colega referiu, esteve para o Brasil, teve familiares que nos anos 20 foram para o Brasil e, portanto, tem algumas histórias para nos contar. Em particular, uma coisa que me levantou alguma curiosidade, que me suscitou alguma curiosidade, que era a questão da existência de uma carta de chamada. Sim, senhor. Tenho muito de todos. Eu, como antigo aluno da Escola Rocha Peixoto, no ano 1945-46, depois fiz a transição para o ensino inicial, mas, portanto, foi ali um tempo do Dr. Zé Sá como diretor. Tenho, portanto, muito boas recordações da escola, que nessa altura funcionava, onde hoje é a polícia. E é a segunda vez que tenho um convite para participar numa organização ligada à Rocha Peixoto. O assunto de imigração é um assunto que realmente eu conheço bem de perto. Disse, Maria Mandinho, leva a pequena embora, se ele fica em Lisboa ele estraga-se. E para o Brasil, normalmente ia um homem, deixava cá a mulher e os filhos. As chamadas, muitas foram viúvas de vivos, porque eles foram, ao princípio ainda escreveram, e depois nem escreviam. Eu conheci, tive várias vizinhas, conheci imensas famílias. O marido estava no Brasil, em São Paulo, normalmente das aldeias iam muito para São Paulo, da cidade da Póvoa que iam para o Rio de Janeiro. Além de conseguir a carta de chamada não era uma carta, era um contrato feito num tabelião no Brasil, com muitos selos e com o visto do consulado, e chegava aqui e tinha que ter o visto do cônsul do Porto. E aquilo demorava não sei quantos dias, custava não sei quantos, a carta de chamada era um compromisso muito sério. O Comendador Araújo, portanto, o velhote, o JG, que tem uma estátua lá na Estela, à beira da cantina, ele em 1920, numa das viagens que ele fez cá, sentiu a necessidade que os rapazes e raparigas não tinham instrução, criou um curso chamado Rosas. Esse curso durou até 1947. Ele pagava do bolso dele às pessoas para ir ter aulas. A imigração hoje, realmente, infelizmente, ela existe, mas ela sempre existiu, desde as descobertas. Aliás, quando foi o Dom João VI para o Brasil, foram 400 famílias, chamados 400, que é assim considerado na história. E a esposa deste comendador, Joaquim Gonçalves de Araújo, é descendente desses 400 que foram com o rei Dom João VI para o Brasil. Lopes, entramos num táxi e o taxista ouviu-nos falar. Mandava ia à frente, eu ia atrás, porque eu tinha aquele defeito, tinha aqui sempre no banco da frente, sem cinto de segurança. E se aparecesse algum polícia até fugia. E ele estava a falar comigo e tal, e o taxista disse, vocês são portugueses? E nós sempre, somos. E diz ele, vocês estão falando português com sotaque. Não, quem fala com sotaque é o senhor, nós estamos a falar português, vocês estão a falar com sotaque. Nós temos connosco uma jornalista, a Catarina Senha, que acompanhou, que tem mais algumas informações. Sim, as informações estão todas realmente referidas ao Dr. Manuel Gesteira. Boa noite. Estão todas dadas. Realmente eu acompanhei, por coincidência, numa noite de São Martinho, conheci o Dr. Gesteira, a relação dele com a terra. Apesar de muitos anos ter sido distante, acho que foi distante por questões profissionais. E uma coisa que eu aprendi com ele é que mais ou menos não existe.
o Dr. Gesteira vivia no limite. Ele dizia-me, às vezes telefonávamos, falávamos ao telefone, então, como é que estão as coisas, Catarina? E nós, portugueses, não é? Típico. Mais ou menos. E ele dizia, mais ou menos não existe. Eu disse, não existe. É assim, mais ou menos. Eu só o aceito mais ou menos quando me disserem que uma mulher está mais ou menos grávida. Quando fui com o Manuel Lopes, de ir ao Real Português de Leitura e ter diante de mim, nas minhas mãos, o manuscrito do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que está lá, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, não é? Estão a perceber? Tem a ver comigo, tudo. Então, a oportunidade de falarmos das comunidades poveiras para pedir ao Sr. Armando Marques, exatamente, que esteve sempre ligado à divulgação da cultura no Brasil e que faz a ponte entre estas duas comunidades, para nos falar um pouco. Muito obrigado pelo convite. Começo a ser habitué das iniciativas da escola. Julgo que é a terceira vez ou quarta já. Ora bem, eu em termos de imigração tenho 3 fases. Primeiro, porque trabalhei com imigrantes. Segundo, porque quase fui imigrante. E terceiro, porque nasci de um casal de imigrantes em Manaus também. Acontece é que em Manaus os portugueses para lá foram no tempo do meu pai e foram uma tarefa deles. Todos eram livreiros. Então o homem embarcou no final do mês e passado, não chegou um mês, voltou a aparecer na agência. Sr. Manuel, então você, ué, você foi bem e... rapaz, eu me senti muito mal, eu não estive nada, nem beber. Mas você veio a falar brasileiro, você saiu do ar? Não saí. Não deixaram que eu arranjou uma doença qualquer. E o comandante trouxe o retorno, campeão. O homem já vinha a falar brasileiro. Eu estive quase para embarcar para o Brasil. Até que da Câmara, o Sr. Acácio Barroso, que era o vice-presidente da Câmara, disse, não vais para o Brasil porque dentro de um mês, portanto em dezembro, sai o resultado do concurso. Eu fiquei à espera de dezembro, saiu o concurso e eu acabei por ser admitido à Câmara. Fez agora, no dia 14 de janeiro, 60 anos que eu subi pela primeira vez as escadas do município. E tive o prazer e a grande alegria. Meus irmãos estavam lá, eu fiz o serviço militar e começaram lá a coçar para eu ir, não é? Pedir, porque é que não vejo, e então em 63 meti os papéis. A carta chamada. Meti os papéis e no entanto, como eu não gostava de ser carpinteiro, gostava de andar bem vestido e tal, fui para a escola. Em 63, 64 foi para a escola Rocha de Peixoto, no curso noturno. Em 65 já, quase um ano completo, recebo a carta chamada de ferida. Tinha 2 meses para me apresentar na África do Sul para trabalhar. Claro, não fiquei nada contente porque já não queria ir. Mas tive que ir. Tive que ir porque em Portugal na altura havia trabalho, era mal pago e as condições de trabalho eram más. Então fui solteiro, depois casei lá e por lá permaneci 40 anos. Mas a vida lá foi boa, porque trabalhava-se, dava para comer e para ter carro, para ter casa, para ter tudo. Então vi lá muito imigrante que ia para lá com a ideia de estar lá um ano, juntar dinheiro e vir para Portugal abrir um negócio. Muitos nunca mais vieram. E aconselho quem emigrar agora que não vá para longe. Que vá aqui para a Europa está bem, porque emigrar para a Europa é como ir lá trabalhar e vir. 15 a 15 dias podem vir cá e para lá não. E o que é que acontece? Acontece que a gente faz e tem lá a família e depois ao fim de 40 anos vem embora com a família partida. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing.